Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, direto dos estúdios de Brasília. Mais um Frente a Frente nesta quarta-feira, em que a CPI acabou em prisão. Pois é, o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, o senhor Roberto Dias, saiu de lá preso, porque ele simplesmente, segundo os senadores, não relatou todas as conversas que ele teve com Dominguete, aquele que disse que Roberto Dias teria cobrado $1 de propina por dose de vacinas. A CPI continua, mas nem só de CPI vive o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, que não está nem participando da CPI, uma vez que a CPI é só do Senado Federal. Na Câmara, as votações estão a pleno vapor e essa semana teve uma discussão acalorada lá em torno do voto impresso, também conhecido como voto auditável. E hoje nós vamos conversar com a autora da proposta, que é também presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a deputada Bia Kicis, do PSL aqui do Distrito Federal. Deputada, muito boa noite, é um prazer receber a senhora aqui. Muito bem-vinda. Boa noite, Denise, um prazer estar novamente aqui contigo e o seu público. Pois é, você esteve aqui, desculpa chamar de você, a senhora esteve aqui no início da legislatura, né, em 2019, e agora volta e num cargo muito importante na Câmara, que é a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. A senhora que está, Bia Kicis, para quem não sabe, está no primeiro mandato de deputada federal. Ela é procuradora aqui do DF, aposentada, e não repare se ela ficar olhando o celular, é que ela está acompanhando as votações lá no plenário, enquanto conversa aqui com a gente. Santa tecnologia, né? Mas, deputada, vamos começar a tratar do nosso assunto especial aqui hoje, que é essa questão do voto impresso, que é também chamado de voto auditável. Isso já está gerando uma confusão danada. Foi um empate na comissão especial, uma vez que é uma proposta de emenda constitucional, para tentar tirar esse assunto de pauta. Foi 15-15 e o relator Felipe Barros que acabou desempatando. Isso significa que vai ser difícil aprovar o voto impresso? Olha, Denise, quero dizer para você que estava muito fácil. Em dezembro de 2019, eu consegui aprovar essa proposta na CCJ por 33 votos a 5. E quando nós começamos essa comissão especial, esse ano, os debates estavam muito tranquilos, vários doutores, especialistas em segurança das urnas, de software, vieram à comissão falar e mostrar que era muito importante que se desse mais segurança ao processo eleitoral, que a urna com a impressão, a urna eletrônica, com a impressão do voto, traria essa segurança, traria transparência e traria auditabilidade ao sistema. Acontece que, de uns dias para cá, acho que no sábado passado, o TSE entrou em campo numa verdadeira campanha contra o voto impresso, o voto auditável. O ministro Barroso, também tivemos notícias de encontros, né, reuniões que foram, inclusive, tornadas públicas, não foi nem em segredo, não, de representantes dos partidos políticos com ministros do Supremo Tribunal Federal. E, a partir de então, começou uma troca nos integrantes da comissão especial. Para quê? Para exatamente evitar que essa PEC seja aprovada. Porque todos que participaram das audiências, que ouviram os técnicos, se convenceram, sim, de que a urna ela é vulnerável, o nosso sistema, e que nós queremos transparência. Então, eles estão trocando, colocando pessoas para cumprir missão, como se diz, para ir lá e votar contra. De qualquer forma, depois isso terá que ir a plenário. Eu fico muito triste, Denise, porque essa pauta do voto auditável deveria ser uma pauta para unir os brasileiros. Porque não importa em quem você vote, você quer que o seu voto vá para o seu candidato. Então, não importa o seu partido, a sua ideologia, você quer transparência eleitoral. E foi assim que o Congresso sempre aprovou o voto auditável. Mas, pela primeira vez, há agora uma forte campanha para que essa PEC seja derrubada. Agora,
A gente ouviu aí essa semana também várias pessoas dizendo que, olha, a urna é segura, inclusive, se não fosse, talvez não tivéssemos aí tantas pessoas eleitas que você vê, nossa, fulano foi eleito, como é que isso aconteceu? Né? Enfim, os próprios ministros, Zé Maria Trindade, que é aqui o nosso especialista em direito eleitoral e também nessa questão da urna eletrônica, ele estudou muito esse assunto, ele está de férias essa semana, e ele sempre diz, olha, a urna é um ambiente ali inviolável, que ela tem ali estão os eleitores, de cada sessão eleitoral tem a sua urna, com os seus eleitores cadastrados ali e os candidatos. Então, cada sessão eleitoral é uma urna diferente, ali tira-se aquele boletim daquela urna e aquilo é encaminhado ao sistema que faz a soma dos votos. Sai ali aquele boletim de urna e aquele boletim é que vai ser somado e ali vai ter o resultado final diante do tribunal, né? E por isso dizem que o sistema é seguro, mas a gente tem aí muitas dificuldades para aprovar. Essa polêmica é grande. Como é que vai ser? A gente sabe aí, a senhora falou que estão tirando as pessoas da comissão especial para tentar evitar a aprovação. E o que essa turma favorável vai fazer para tentar garantir a aprovação? Denise, primeiro eu queria dizer que você disse, dizem que é seguro. Dizem quem? Porque esse é um debate... Barroso, vários partidos, pois é, vários isso é um candidatos, não, e a gente vários, também tem. Denise, esse é um debate acadêmico, Denise. Estão tirando o debate acadêmico da segurança das urnas e politizando isso mais uma vez. Assim como fizeram com a vacina, assim como fizeram com tratamento precoce, estão politizando um tema que é um tema acadêmico, científico. Só para os seus espectadores saberem, só 3 países no mundo hoje usam esse nosso sistema eleitoral: Brasil, Bangladesh e Butão. Japão, Alemanha, Inglaterra, Índia, países altamente tecnológicos. Já estão com urna de outra geração? Rejeitaram. Ou usam ainda a cédula? Não, você tem de tudo. Depende muito da característica do país, mas você tem de tudo. Agora, os que partiram para a urna eletrônica exigem o voto impresso junto, porque chegaram à conclusão, depois de usar um tempo, que esse sistema não é seguro, ele é vulnerável. Denise, quando a urna eletrônica chegou em 96, ela foi uma revolução. Ela tirou aquele cenário caótico, porque o Brasil é muito grande, tinha muita fraude. A gente não discute isso, ninguém quer a volta do voto no papelzinho. Eu não quero, eu sou autora da PEC, ali quando a gente debate, a gente não quer isso. A gente quer a urna eletrônica, só que a gente quer a urna eletrônica mais avançada, não a de primeira geração, que data de 96, que é que nós temos. Os países que adotam urna eletrônica, deputada? Precisa botar uma impressora, e quando o eleitor for lá e votar, antes dele confirmar o voto, que ele está vendo numa tela, mas que não foi ainda registrado pelo sistema do software, ele pede para imprimir, tem uma impressorinha, imprime, ele vê o voto dele materializado, impresso, e daí ele confirma. E ele não leva esse voto para casa? Claro que não, ele nem tem acesso, se ele quiser tocar, ele não consegue. Ele está numa impressora que está protegida por um visor transparente, o único acesso dele é visual. Ele confirma isso, cai ali, e depois se audita. Se conta, algumas urnas, ou todas podem ser contadas na sessão eleitoral, ou você pode sortear algumas, um percentual para ser conferido, mas a primeira conferência já é feita pelo próprio eleitor. Ah, mas eu vi na tela. Quando você vê na tela, você não sabe o que o software vai registrar. E aí você tem ministro do TSE, você tem técnico do TSE que jura que a urna é indevassável, que o voto está garantido. Denise, é a própria La Garantia Soy Yo. Quem jura isso são os técnicos do tribunal, porque o ministro, o presidente, sim, que ele não é técnico. Informação, né? A senhora me perguntou quem é que diz que a urna é segura. São esses técnicos que também têm informação, Denise, mas eles também têm informação, eles também são preparados. Denise, eles são os pais da criança. O pai da criança nunca vai dizer que a criança é feia. Se fosse segura, países de tecnologia muito avançada adotariam e aplaudiriam. Eles rechaçaram a nossa urna. Os que usaram por um tempo abandonaram. Usaram e falaram, não, peraí, não é segura. Nos Estados Unidos mesmo, vários estados usaram.
E eles Os Estados Unidos é uma abandonaram. bagunça aquela eleição lá, né, deputada? Porque Ela é cada estado é de um bagunçada. jeito. Sim, cada Tem estado é que por causa tem do urna, sistema tem outro deles que de tem lá federação. de furadinho, aquela coisa de furar, né, que é como se fosse antigamente Mas, aquele Denise, por isso que eles estão mudando o cartão. sistema deles, estão mudando a legislação, porque eles viram que do jeito que foi não deu certo. Até porque os Estados Unidos da América eram um país que eram muito baseado na boa-fé. É verdade. Lá, quando você faz falcatrua, você é punido. Quando você anda na linha, você... justiça funciona. Funciona. E agora não está funcionando mais. Porque exatamente houve uma invasão agora, né, nesse mundo globalista, né, de várias tendências, digamos assim, que já não estão mais trabalhando com base na boa-fé. Então, eles precisam adaptar a legislação dele, assim como a gente precisa adaptar a nossa legislação para dar para o eleitor só transparência. É só isso que a gente pede. Transparência. Não era para polemizar esse tema. Criar uma polêmica horrorosa. Ah, é o presidente Bolsonaro que quer, então não vamos querer mais. Partidos que votaram a favor, inclusive em 2019, estão contra, achando que com isso vão afetar o Bolsonaro. Na verdade, vão afetar a todos nós eleitores que vamos continuar sem transparência. Por falar em Bolsonaro, muita gente diz, como a senhora já comentou aí, que ele pode repetir o que fez Donald Trump, que colocou em dúvida a eleição americana, ficou ali brigando, teve invasão de Capitólio, enfim, foi aquela celeuma nos Estados Unidos, e que agora Bolsonaro estaria preparando o discurso aí, vindo com essa questão do voto impresso, isso é o que a oposição fala. Claro. E que ele, a partir daí, já iria comprometer para tentar dizer que a eleição foi fraudada caso ele perca a eleição lá em 2022. Denise. A senhora vê algum fundamento nisso? Os argumentos da oposição, ou a narrativa da oposição, em que boa parte da mídia aplaude, é a lógica de cabeça para baixo. Se o presidente quisesse resistir, quisesse dar um golpe, o que ele faria? Ficava caladinho, deixava ter o voto sem você poder comprovar. E daí ele dizia, não aceito esse resultado, o TSE não ia ter como provar que houve fraude, podia criar uma grande confusão. O que ele está dizendo? Se eu perder com voto impresso, eu aceito. Então, o que ele quer? Ele quer transparência. Então, uma pessoa que quer transparência pode estar querendo dar golpe, Denise? Então, assim, é um mundo da lógica de cabeça para baixo, mas as pessoas não estão mais pensando, Denise. Então, eu quero convidar cada um dos seus espectadores a pensarem. Nós vivemos numa democracia, ou pelo menos acreditamos ou queremos viver numa democracia. Na democracia, a gente precisa conversar, cada um cede um pouquinho. Então, eu tenho dito que essa pauta do voto impresso é a pauta da união, porque algumas pessoas confiam nas urnas, acham que, pô, legal, eu acredito, eu acho que está legal, não precisa mudar nada. Mas, ainda assim, você é contra a gente melhorar o sistema, dar mais transparência? A pessoa vai dizer, não, para mim está bom, mas mais transparência é melhor. Confere? Claro. Agora, para quem não acredita, para quem desconfia, transparência não é só melhor, é fundamental. Então, a transparência da eleição deveria ser uma pauta para unir todos. Não importa se você confia ou não. Se você confia, cede um pouquinho. Para quem não confia, poder ter a tão sonhada transparência, tão desejada. Mas, assim, politizaram de uma forma que as pessoas não estão mais raciocinando. Virou uma guerra. O ex-senador Requião, que é um autor de um projeto lá atrás, o Brizola foi o primeiro a querer o voto impresso, e o Brizola não era bolsonarista, né? Bom, lá atrás já se colocou vários, né, já se colocaram vários projetos de voto impresso que foram sempre derrubados pela Justiça Eleitoral. O Requião disse o seguinte, as pessoas agora, a militância da esquerda está contra o voto impresso só porque o Bolsonaro é a favor. Quer dizer que se o Bolsonaro disser que usa cueca, a gente não vai mais usar cueca. Isso é estupidez. Foi o Requião que falou que a militância da esquerda está sendo estúpida. E eu confirmo isso, desde que eu concordo com o Requião. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a continuar aqui, que ainda temos muitos assuntos importantes para tratar aqui hoje com a deputada. Reforma administrativa, reforma tributária. Temos também as questões estão em votação lá na Câmara. Vem aí a votação dos supersalários, acabar com essa história dos supersalários. Nós vamos discutir muitos assuntos aqui hoje. Não saia daí, voltamos em 2 minutos.